Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão envolvendo geometria plana. Vamos ao enunciado dela. Bom, a questão fala sobre um parque que possui uma cachoeira e ela permite a visitação a partir de algumas passarelas. Uma passarela AB, que nós temos aqui destacada, uma passarela AC e uma passarela que passa na frente da cachoeira, DE, e ele dá as medidas de todas essas passarelas. Ele diz que um projeto vai fazer uma passarela passando por detrás da cachoeira, unindo os pontos B e C. E essa passarela, ele avisa para a gente que vai ser paralela à já existente DE. Então vamos lá, se elas são paralelas, eu posso dizer que esses ângulos aqui, ó, BD e C e E, eles são congruentes cada um, porque eles são ângulos correspondentes. Bom, aí o que nós temos aqui? Ele, considerando as medidas já existentes, a nova passarela medirá. Bom, bem aqui eu tenho um terceiro ângulo A, e esse terceiro ângulo A, ele representa um ângulo desse triângulo aqui, ó, ADE. Se você observar, esse triângulo ADE, pequenininho aqui da frente, ele tem três ângulos congruentes ao triângulo maior, ABC. Então, eles são triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, você pode construir uma semelhança. Aí, o que é que eu vou dizer? Que a medida AD deste primeiro lado aqui no triângulo menor, ela está para a medida AB, que é o lado correspondente no triângulo maior, está para a medida AB, assim como a medida da passarela DE, que é o lado aqui no triângulo menor, DE, está para o lado correspondente no triângulo maior, que é justamente a passarela BC que você precisa determinar. Então, vamos lá. Quem é a medida AD? 120 metros. Dividido pela medida AB, que vale quanto? A medida AB vai valer 120 mais 360. Então, nós vamos ter aqui 120 mais 360, que vai dar 480. Mas vamos colocar aqui a soma. Isso tem que ser a medida DE, que é 60, dividido pela medida BC, que ele quer descobrir. E aí você vai fazer aqui agora algumas continhas e vai encontrar que essa medida BC vale justamente 240 metros. 240 metros é o que a gente encontra na alternativa B de bola. Então, letra B é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem legal envolvendo o conceito de áreas. Vejamos o que é que nos diz a questão. Devido aos problemas de trânsito, algumas prefeituras optam pela construção de trevos, que recebem o nome devido à semelhança com trevo. E aí a gente tem aqui como é que é esse procedimento. Ele pede para você considerar 3 como aproximação de π e vai lhe fazer alguns questionamentos. Se a medida do lado do quadrado indicado na figura A é x, a área da figura D, que representa o projeto da prefeitura, é. Então, bem aqui, ó, você tem um quadrado cuja área mede x. Eu não vou olhar tanto para o quadrado, eu vou olhar para a circunferência que está dentro, ou para o círculo, já que nós vamos trabalhar com área. Esse círculo é um círculo que tem raio x sobre 2. Então, você tem aqui x sobre 2 de raio. O que é que você vai pegar? Você vai pegar esse círculo e vai tirar 1/4 dele aqui. Então, você tirou 1/4 de círculo. E vai substituir isso por um quadrado. Bem aqui você vai ter um quadrado cujo lado mede x sobre 2. Só que quando você fizer isso para as 4 figuras, você vai ter construído um outro quadrado maior aqui, cujo lado mede quanto? X sobre 2 para cima e x sobre 2 aqui para baixo. Você vai ter que o lado desse quadrado mede x. E aí você vai ter que essa primeira área que eu estou destacando aqui, ela vale a área desse quadrado, que é x ao quadrado. Só que você tem que olhar para os círculos. Eu não tirei 1/4 do círculo, então bem aqui eu fiquei com 3/4 do círculo. Bem aqui eu também fiquei com 3/4 do círculo, 3/4 do círculo e também 3/4 do círculo. Então, ao todo, eu tenho 4 vezes 3/4 do círculo. 4 vezes 3/4 é como se eu tivesse 3 círculos. Então, a esta área do quadrado, eu vou somar a área de 3 círculos. 3 vezes o π, que ele pediu para você considerar como sendo 3, raio ao quadrado. O raio não é x sobre 2? Então, x sobre 2 ao quadrado. E aí você vai ter essa conta. Vamos fazer essa conta aqui em outro momento. Você tem x ao quadrado mais 3 vezes 3
vezes x sobre 2 ao quadrado. É a conta que nós tínhamos lá. Isso aqui vai ser x ao quadrado mais 9 vezes x ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai dar justamente 13x ao quadrado sobre 4, que é o que você encontra na alternativa D. Então, letra D responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem legal de geometria plana. Vejamos o que é que nos diz esse enunciado. Uma arquiteta projetou uma mesa cujo tampo de vidro possui a forma de um prisma reto, no qual a base é um hexágono representado na imagem a seguir. No projeto, os lados BC, CD, EF e FA medem 100 raiz de 3 centímetros. Então, vamos lá. CD, BC, EF e FA, cada um desses mede 100 raiz de 3 centímetros. Os lados AB e DE medem 120 raiz de 3. AB e DE, eles medem 120 raiz quadrada de 3. Aí vamos lá, ele vai dizer para você usar 1,7 como raiz de 3 e vai lhe perguntar qual é a área da base desse tampo, quanto é que mede a área da base desse tampo em metros quadrados. Então vamos lá, a gente vai ter que determinar a área da base desse tampo calculando aqui em metros quadrados. O que eu vou fazer? Esse hexágono não é regular, então você não sabe calcular essa área de uma maneira prática. Eu vou dividir esse hexágono em figuras que você consiga calcular de maneira prática. Eu vou ligar aqui o ponto A ao ponto E e o ponto B ao ponto D. Pessoal, como esse triângulo DBC ele é isósceles e tem um ângulo de 60 graus, os ângulos da base também vão ter que ser de 60 graus. E na realidade ele vai ser um triângulo equilátero. A mesma coisa para esse outro aqui, para o AFE. Então, essa medida aqui, que liga o A até o E, também vale 100 raiz quadrada de 3. E aqui eu tenho um triângulo, um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área de um triângulo equilátero aqui, de outro triângulo equilátero aqui de vermelho também, e tenho que somar isso à área deste retângulo que eu estou destacando aqui. Então, o que é que você vai ter que fazer? A área que você vai calcular é justamente 2 vezes a área de um triângulo equilátero mais a área de um retângulo. O retângulo ele tem base 120 raiz de 3 e altura 100 raiz de 3. Então, vamos lá. A área que nós estamos interessados é 2 vezes a área de um triângulo equilátero mais a área do retângulo. A área do triângulo equilátero vai ser a área de um triângulo cujo lado mede 100 raiz de 3, que é aquele valor que foi dado para a gente. A área de um triângulo equilátero, lembrando, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, você vai substituir 100 raiz de 3, que é o lado, ao quadrado vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 4. E aí você vai ter mais a área do retângulo. O retângulo, ele era um retângulo que possuía 120 raiz de 3 de base e 100 raiz de 3 de altura. E aí você vai ter que fazer conta, trocar a raiz de 3 por 1,7 e fazer um certo trabalho algébrico, até que você vai chegar que essa área vale 61.500 centímetros quadrados. Perceba que a gente vinha usando as unidades em centímetro. Como eu vinha usando as unidades em centímetro, a minha resposta ela é em centímetros quadrados. Mas a questão me perguntou em metros quadrados, então eu preciso converter. Essa área, quando eu fizer a conversão, vai ser 6,15 metros quadrados, que é o que você encontra na alternativa B. Então, letra B é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão de geometria espacial. Vejamos o que é que nos diz a questão. Ao preparar a exposição de uma escultura, o museu encomendou uma base de apoio maciça, com o formato de um tronco de pirâmide, com as dimensões indicadas na imagem. Aí nós temos aí o tronco de pirâmide. A quantidade de material necessária para a confecção dessa base é... Então você precisa calcular o volume desse tronco. Aí você vai ter que lembrar da fórmula do volume do tronco. O volume do tronco é a altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais a raiz quadrada do produto das áreas, a área da base maior, a área da base menor, mais a área da base menor. Então, você tem essa fórmula para calcular o volume de um tronco de pirâmide. Aí você vai ter, então, que o volume desse tronco vai ser, a altura foi dada para a gente aqui, ó, 3, dividido por 3, que multiplica a área da base maior. A base maior é um quadrado de lado 6.
Então, você vai ter 6 ao quadrado, mais a raiz quadrada do produto das áreas, que é 6 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, 6 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, mais a área da base menor, que é 4 ao quadrado. Aí agora é só fazer as continhas, você vai encontrar que o volume é 3 dividido por 3, 1, que multiplica 36, mais 6 vezes 4, 24, mais 16. Aí só somar 36 mais 24 mais 16, que você encontra o volume do tronco. O volume do tronco dá justamente 76 metros cúbicos. Aí você procura aqui nas alternativas e vai perceber que 76 metros cúbicos é justamente a letra C. A resposta correta dessa questão, então, é a alternativa C. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questãozinha bem legal envolvendo visão espacial. Vejamos o que é que nos diz essa questão. Um enfeite em espiral é colocado ao redor de um enfeite cilíndrico de vidro transparente, conforme a imagem. Um novo enfeite é posicionado entre uma lanterna e a parede. A lanterna aponta diretamente para o cilindro de forma a projetar uma sombra ortogonal da decoração em espiral. Aí o que é que ele pergunta? Nessas condições, uma das possíveis sombras a serem formadas é... Aí você tem que analisar qual vai ser a sombra a ser formada. Se você projetar ortogonalmente, você vai visualizar o quê? Você vai visualizar de frente aqui justamente essa visão ortogonal. Então você tem aqui, ó, que você começa visualizando essa subida aqui em vertical e depois a diagonal. Aqui por trás do cilindro passa uma nova faixa que você não está visualizando, mas que como o cilindro é transparente, a luz vai passar e vai projetar justamente essa faixa que está atrás, que vai ligar esse ponto aqui mais baixo até o ponto mais alto. E aí você vai ter novamente a projeção dessa parte da frente, depois a projeção da faixa que está atrás, que não está visível para a gente, mas o cilindro é transparente, então ela vai mostrar. E por fim, essa parte aqui mais superior, essa parte aqui mais de cima. Então você vai ter essa projeção ortogonal aí, um começo vertical e depois um zigue-zague, que você vai observar. E aí você vai para as alternativas. A única que cumpre isso é justamente a alternativa C, que tem um começo vertical e depois o zigue-zague. Nas demais alternativas você não tem esse começo vertical aqui na parte superior do meio, ou então aqui na alternativa A ficou justamente faltando as faixas que passam aqui atrás, né? Que você tem uma faixa na vertical. Então a resposta correta é a letra C. Então, letra C responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questãozinha bem interessante, envolvendo aqui conceitos de geometria plana, soma dos ângulos internos de um triângulo. Vejamos o que é que diz essa questão. Uma pessoa instalou um poste onde colocará uma luminária para melhorar a iluminação da parte do terreno de sua chácara. O poste foi fixado e será sustentado por 2 cabos, PA e PB. O ângulo alfa formado entre o chão e o cabo PB é G. Aí você observa aqui na figura. Quando você olha aqui para a figura, você vai perceber que você tem bem aqui o ângulo de uma reta, porque BQ é uma reta. Aí você tem aqui esse 80 menos x junto com esse 70 mais 3x, tem que dar quanto? 180 graus, que é o ângulo de uma reta. E aí, com isso, você já consegue calcular o valor desse x. Então, 80 menos x mais 70 graus mais 3x, isso aqui tem que ser 180 graus. 80 mais 70, 150 graus, menos x mais 3x mais 2x, é igual a 180 graus. Então, você encontra que 2x é igual a 30 graus, o x vale 15 graus. Encontrei que o x vale 15 graus. Por que isso aí foi interessante? Porque agora eu vou olhar para o triângulo APB, que eu estou destacando aqui para vocês. A soma das medidas dos ângulos internos dele tem que ser 180 graus também. Aí você tem esse primeiro ângulo interno, que é 70 mais 3x, 70 graus mais 3x, mais esse outro ângulo interno, que é de 25 graus, mais o ângulo alfa, que a questão nos perguntou, tem que ser igual a 180 graus. E aí você vai encontrar quanto é que vale o valor de alfa se você substituir o x por 15. Você vai encontrar que 70 graus mais 3 vezes 15, que é 45 graus, mais 25 graus mais alfa, tem que ser igual a 180 graus. Isso vai dar o quê? Isso vai dar que 140 graus mais alfa tem que ser igual a 180 graus. O alfa, então, tem que ser 40 graus. Então, nosso ângulo alfa
ele é de 40 graus. E aí você vai procurar e vai encontrar 40 graus na alternativa B. Então a letra B é a resposta correta dessa questão. Olá, meu prezado estudante do SAS. Vamos aqui resolver uma questão bem legal envolvendo conceitos de razão e proporção. Vejamos o que é que nos diz a questão. Ele fala um texto base aqui explicando como é que funcionam as máquinas de refrigerante, a composição do refrigerante. E aí ele fala que são 3 ingredientes: água, gás e xarope. Aí o que é que ele diz? Considere que para atingir o balanço correto, deve-se colocar uma parte de xarope para cada 3 partes de água. Desprezando o volume de gás, então você vai considerar só 2 ingredientes, xarope e água. Para encher completamente 200 copos de 300 ml, será necessário um total de água em litros igual a... Bom, você tem que xarope sobre água é igual a 1 sobre 3. Então, a quantidade de xarope está para uma parte, assim como a quantidade de água está para 3 partes. O que é que eu posso tirar aqui? Daqui eu posso tirar que a quantidade de xarope é a quantidade de água dividido por 3. A minha quantidade total vai ser xarope mais água, porque ele pediu para desconsiderar a quantidade de gás. Então, a minha quantidade total vai ser xarope, que é a quantidade de água sobre 3, mais água. E a minha quantidade total, então, vai ser justamente 4 vezes a quantidade de água dividido por 3. 4/3 da quantidade de água. Só que o que é a minha quantidade total? A minha quantidade total é 200 copos vezes 300 ml em cada um. Vezes 300 ml em cada um. Isso aqui tem que ser 4 vezes a quantidade de água dividido por 3. E aí, quando você faz essas contas, você encontra que a quantidade de água a ser usada vai ser de 45.000 ml, 45.000 mililitros. Ora, só que ele perguntou em litros. De mililitros para transformar em litros, você divide por 1.000. Então, você vai ter que a quantidade de água é de 45 litros. E 45 litros é justamente o que a letra C aponta para a gente. Então, a alternativa C responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questão bem legal envolvendo algumas operações aritméticas. Vejamos o que é que essa questão nos propõe. Ela fala sobre um jogo de girar a roleta, diz que o participante começa girando uma roleta para ganhar um determinado valor. Aí depois ele responde as perguntas. Se ele acertar a pergunta, ele multiplica o valor dele pelo número que ele obtém na roleta. Se ele perder, ele divide o valor dele pelo número que ele tirar na roleta. Então vamos lá. Suponha que o jogador responde corretamente as perguntas 1, 3 e 4 e erra a pergunta 2. Então ele vai acertar as perguntas 1, 3 e 4 e ele vai errar a pergunta 2. Aí você quer saber o quê? Você quer saber qual é o valor máximo que ele poderá receber do programa. Vamos lá. Esse participante vai obter o valor máximo. Então, na hora que ele girou a roleta, ele tem que ter obtido o maior dinheiro possível. Ele vai ter obtido 30 mil reais a princípio. Então, ele vai ter obtido 30 mil reais. Eu vou supor isso para chegar no valor máximo. Aí ele acertou a primeira pergunta. Se ele acertou a primeira pergunta, ele vai multiplicar o valor dele pelo valor da pergunta dele. Então, eu vou querer que ele tenha um valor grande, porque eu vou multiplicar por uma quantidade grande. O maior valor que ele pode obter é o 4. Aí eu vou pegar os 30 mil reais que ele tinha obtido e vou multiplicar por 4. Ele vai ficar com 120 mil reais. Só que ele erra a pergunta 2. No momento em que ele erra a pergunta 2, ele vai dividir. E aí eu quero que ele fique com muito dinheiro. Então, para ele ficar com muito dinheiro, eu preciso dividir por pouco. Aí agora eu vou querer que divida pelo menor número possível. O menor número que ele pode obter na roleta 2 é o 2. Aí dividindo 120 por 2, dividindo por 2, ele vai ficar com 60 mil reais. Ele vai acertar a pergunta 3. Se ele vai acertar a pergunta 3, eu quero que ele multiplique por um valor grande. Eu vou pegar o maior valor que tem na roleta da pergunta 3, que é o 3,5. Então, eu vou pegar os 60 mil que ele tinha antes e vou multiplicar pela maior quantidade possível, porque eu quero o maior valor. Multiplicando 60 mil por 3,5, você vai encontrar justamente 210 mil. Então, multiplicando 60 mil por 3,5, você vai encontrar esse 210 mil, que é quanto ele vai ter aí após responder a pergunta 3.
Só que aí ele vai para a pergunta 4, que ele acerta também. Se ele acerta, eu quero um número grande. Aí eu vou ter que estudar qual vai ser a maior de todas essas frações. E a maior dessas frações é o 8/5. O 8/5 é uma fração maior do que as outras que estão trabalhadas aqui. Então, eu vou multiplicar o 210 por 8/5. E aí eu vou encontrar quanto de dinheiro ele fica no final das contas. E ele vai ficar com 336 mil reais no final das contas. E aí você vai procurar qual é a alternativa que tem 336 mil reais. E é justamente a alternativa D. Então, letra D é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem legal, envolvendo porcentagem, aumentos percentuais, que é um tipo de questão bem recorrente. Vamos ver o que é que essa questão fala. Aí, apesar da pressão do mercado financeiro para aumentar os juros básicos, o Banco Central manteve por unanimidade a taxa Selic em 6,5% ao ano. Isso aqui é o mais importante desse texto base, que é justamente a taxa que a gente vai aumentar o nosso valor. Ele deu uma aproximação numérica aqui, que a gente deve precisar, e pergunta o quê? Certo investimento tem retorno dado por essa taxa, pela taxa Selic. Supondo-a estável, após 10 anos, o resgate seria maior que o valor investido em... Bom, a taxa Selic é de 6,5% ao ano. Então, significa que você vai aumentar 6,5% a cada ano. 6,5% ao ano. Um aumento de 6,5%, você pode entender ele como sendo uma multiplicação por 1,065. Então, você vai multiplicar por 1,065 a cada ano. Em 10 anos, você vai multiplicar o seu valor. Em 10 anos, você vai multiplicar o seu valor por 1,065 elevado a 10. E aí você vem aqui para a aproximação que foi dada. Ele disse para você considerar 1,065 elevado a 5 como sendo 1,37. Nós queremos 1,065 elevado a 10. Isso aqui eu posso então dizer que é 1,065 elevado a 5, tudo isso elevado ao quadrado, para encontrar o dado que nos foi fornecido. Então, eu vou ter multiplicado 1,065 elevado a 5 é 1,37, pela aproximação dada. E aí, esse 1,37 eu elevo ao quadrado. E eu vou encontrar 1,877. Esse 1,877 vai me representar um aumento de 87,7%. Então, você vai ter um aumento de 87,7%, que é justamente o que você encontra na alternativa E aproximadamente. 87,7% é quase 88%. Perceba que a questão perguntou aproximadamente. Então, letra E responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questãozinha legal de porcentagem. Vejamos o que é que nos propõe esse enunciado. Petróleo fecha em queda forte pressionado por OPEP e liquidez baixa. Ele fala aqui um texto sobre o petróleo e diz aqui a informação importante para a gente, que na Intercontinental Exchange, o barril do Brent para agosto caiu 1,5% e foi para 75,32 dólares. 75 dólares e 32 cents. Aí vamos lá. O preço em dólares do barril do Brent antes da queda era aproximadamente, então quanto é que era antes da queda? Pessoal, se ele caiu 1,5%, é porque ele ficou quanto? Ele ficou 100% menos 1,50%. E ele ficou 98,50%. 98,50% foi quanto ficou em relação ao preço inicial, que é 75,32. Então, você tem que 98,50% é 75 dólares e 32 centes. Aí o preço antes era 100%. 100% é quanto? X. Aí você só faz essa conta aqui, uma regrinha de 3 direta envolvendo porcentagem. 98,50x é igual a 7.532. Aí você vai ter que o x é 7.532 dividido por 98,50
E aí você faz essas contas e ao fazer essa conta, você vai encontrar justamente 76,46%. Então, o x é de 76,46%, que é o que a alternativa D mostra para a gente. Então, a letra D é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questãozinha bem legal de MDC. Vejamos o que é que nos diz a questão. Um terreno retangular possui 160 metros de comprimento e 120 metros de largura. Um agricultor deseja cultivar hortaliças que devem ser plantadas em regiões iguais nesse terreno. Sabe-se que cada região deve ter formato quadrado e pode possuir área superior a 60 metros quadrados, mas inferior a 100 metros quadrados. O menor número de regiões que devem ser feitas nesse terreno, de maneira que toda a área seja aproveitada, é. Então vejamos aqui, ó, você tem um terreno retangular. Esse terreno retangular ele é de 160 por 120. E aí você vai colocar quadradinhos nesse terreno. Você vai colocar quadradinhos nesse terreno. E aí esses quadradinhos eles têm que dividir tanto o 160 quanto o 120, o lado dele, a medida do lado dele. Então a medida do lado dele tem que ser um divisor comum de 160 e 120. Como eu quero um quadradinho do maior tamanho possível, eu vou pegar o MDC entre 160 e 120, para a gente ver quanto é que vai dar. Calculando o MDC entre 160 e 120, você encontra quanto? Justamente 40. Então, a medida do meu quadradinho ela pode ser 40. Mas se a medida do lado do quadrado for 40, a área dele vai ser 1.600. E 1.600 não é menor que 100 metros quadrados. Então, não adianta você pegar o 40. O que é que você tem que pegar? Você tem que pegar um número que divida 160 e 120 ao mesmo tempo. Se ele dividir os dois ao mesmo tempo, ele tem que dividir o MDC. Então, você vai pegar um divisor de 40 que cumpra essa condição. Ele ao quadrado tem que ser menor do que 100. Quem são os divisores de 40? Ora, 40 é divisível por 1, por 2, por 4. Aí vai ser divisível também por 5, por 8, por 10, por 20 e, por fim, pelo próprio 40. Nós não queremos 40 porque ao quadrado vai dar 1.600. 20 ao quadrado dá 400, também não cumpre a nossa necessidade. 10 ao quadrado dá 100 exatamente, mas tem que ser menor do que 100. O primeiro que cumpre isso é o 8. 8 ao quadrado é 64, é superior a 60, mas é inferior a 100. Então a medida do lado do quadrado tem que ser 8. No comprimento aqui vão caber quantos desses quadrados? 160 dividido por 8, você vai encontrar que cabem justamente 20 quadrados aqui no comprimento. E na largura cabem quantos? Na largura cabem justamente 120 dividido por 8. E quanto é que dá 120 dividido por 8? 120 dividido por 8 vale justamente 15. Então, você vai ter que cabem 20 quadrados no comprimento e 15 na largura. Ao todo, em toda a sua região, vão caber 20 vezes 15 quadrados. Aí você faz 20 vezes 15 e encontra justamente que você vai ter 300 quadradinhos desse aí, 300 áreas quadradas. Aí o que é que você tem que marcar? Você tem que marcar, encontrando 300 quadrados, a alternativa A. Então, a letra A responde corretamente a nossa questão. Fala, meu querido estudante do SAS. Vamos aqui resolver uma questão bem legal envolvendo estatística, um assunto extremamente importante. Vejamos o que é que nos diz essa questão. Ele fala que o relatório de desenvolvimento humano, ele divulga todo ano o IDH de vários países membros das Nações Unidas. Aí ele dá o gráfico que mostra o IDH do Brasil de 2010 a 2015. Então nós temos aí esse gráfico. Aí vamos ver. Ele quer a soma do valor da mediana ao da média dos dados apresentados no gráfico. Então a mediana é a média dos IDHs apresentados aí nesse gráfico. Vamos lá, vamos calcular cada uma dessas quantidades. Eu vou calcular primeiro quem é a média. A média vai ser a média aritmética, a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então vamos lá, o primeiro valor é 0,724, aí você vai somar com o segundo, que é 0,730, com o terceiro, que é 0,734, e aí você vai fazendo todas essas somas, vai colocando todos os valores, até que você vai somar o último 0,754, que aparece aqui. Você vai pegar essa soma e vai dividir
pela quantidade de números que aparecem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Fazendo aí essa soma e dividindo por 6, você vai encontrar 0,7405. Esse é o valor da média. Então, 0,7405. Então, vamos lá, nós já temos que a média é esse valor. E aí, a gente já calculou aqui a média. Ele não quer só a média, ele quer a mediana também. Vamos ver a mediana. Mediana é o valor que aparece na posição intermediária quando a gente coloca os nossos dados em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, você pode observar que o gráfico já está em ordem crescente. Então, basta você analisar quem é que está na posição intermediária. Eliminando aqui o menor e o maior valor, em seguida o menor e o maior valor, vão sobrar dois valores ao meio, porque essa amostra ela tem uma quantidade par de valores. A média desses dois valores vai me dar a mediana. Então, para calcular aqui a mediana, o que é que eu vou fazer? Para calcular a mediana, eu vou somar 0,734 com 0,747 e vou dividir isso por 2. Fazendo essa conta, você vai encontrar que a mediana também é 0,7405. Então, a mediana e a média têm o mesmo valor, coincidentemente. Então, nós temos aqui que a mediana também é 0,7405. Ele pediu a soma da mediana com a média. Então, você vai somar duas vezes essa mesma quantidade. E aí, quando você somar duas vezes essa mesma quantidade, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar 1,4810. Isso aí é o que está na letra B. Então, a alternativa B responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão de matemática envolvendo o conceito de velocidade média. Bem interessante. Vejamos o que é que nos diz essa questão. Uma pessoa realizou uma viagem entre as cidades A e B. Durante a ida de A para B, desenvolveu uma velocidade média de 80 km por hora. Na volta, resolveu pegar outra estrada, que é 40% maior que o caminho utilizado na ida. Considerando que a velocidade média de toda a viagem, ida e volta, foi de 108 km por hora, conclui-se que a velocidade média desenvolvida na volta foi, em km por hora, igual a. Então vamos lá, você tem uma trajetória aí de ida e volta. Primeiro, eu tenho uma ida de A para B. Essa ida de A para B, eu vou dizer que ela percorreu uma determinada distância D. Na volta, ela pega uma outra estrada, que é 40% maior. Então, eu vou pegar uma outra estrada aqui na volta, que tem 40% a mais o comprimento. Então, é o comprimento anterior vezes 1,4. Um aumento de 40% é uma multiplicação por 1,4. Então, você vai ter que a volta tem uma distância de 1,4D. A ida você percorreu com a velocidade de 80 km por hora. Então, a ida você percorreu a 80 km por hora. E a volta você percorreu com uma velocidade que eu não sei, uma velocidade v. O que a gente sabe é que a velocidade média total é igual a 108 km por hora. Só que o que é a velocidade média? É distância percorrida dividido pelo tempo. Então, a velocidade média total vai ser a distância percorrida, que ele percorreu d na ida mais 1,4d na volta, dividido pelo tempo total. Só que o que é o tempo total? A gente precisa calcular essa quantidade. O tempo total é o tempo que ele percorreu na viagem 1, na ida, mais o tempo que ele percorreu na viagem 2. E aí vamos lá, a velocidade da viagem 1, que é 80, tem que ser a distância da ida, que é a viagem 1, d, dividido pelo tempo da ida, que eu chamei aqui de tempo 1. E aí daqui a gente vai tirar que o tempo na ida, ele é d sobre 80. E aí na volta eu vou fazer a mesma coisa. A velocidade na volta, que eu quero descobrir, v, é a distância da volta, 1,4d, dividido pelo tempo da volta, que eu chamei aqui de tempo 2. E aí você vai ter que o tempo 2, o tempo no trecho 2 aqui da nossa viagem, é 1,4d dividido por v, que é a velocidade v que eu quero descobrir. O tempo total de viagem tem que ser a soma desses tempos. Então, o tempo total, ele vai ser justamente o quê? O tempo total vai ser d sobre 80 mais 1,4d
sobre V. E aí eu vou substituir ali na nossa equação inicial. D mais 1,4D, já posso escrever direto que isso aqui é 2,4D, 2,4D, dividido pelo tempo total, que é D sobre 80, mais 1,4D sobre V. Isso aqui tem que dar 108 km por hora. Aí o que é que você pode perceber? O D, a distância D que a gente colocou ali, acaba por cancelar. E aí você vai ter uma equação que vai ter apenas V, e aí você vai ter que fazer algumas continhas e vai encontrar quem é essa velocidade V. Fazendo um procedimento algébrico com essas contas, você vai encontrar que essa velocidade V, ela foi de 144 quilômetros por hora. 144 quilômetros por hora é o que a gente encontra na alternativa D. Então, letra D é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem legal envolvendo o conceito de escala. Vejamos o que é que nos diz o enunciado. A maquete de um armazém de estrutura cúbica foi construída na escala de 1 sobre 80. Durante a análise de um engenheiro, foi verificado que a maquete não atendeu às medidas corretas e que o volume da estrutura é 10% maior do que a maquete representa. Aí vamos lá. Se o volume da maquete é 30 centímetros cúbicos, o volume do armazém é igual a... Vamos lá, nós temos uma escala que é 1 sobre 80. Essa escala de 1 sobre 80, ela associa a medida da nossa maquete, que é a nossa ilustração aqui no caso, que é 30, com a medida real. Então, vou botar aqui com o volume real a princípio. Só que nós temos uma escala envolvendo volumes. Quando nós temos uma escala envolvendo volumes, nós temos que pegar o cubo da escala que nos é fornecida. Por quê? Porque a escala, em geral, ela associa medidas de comprimento. Então, eu vou pegar a escala ao cubo aqui. Aí, o que é que você vai ter? Você vai ter que 1 sobre 80 ao cubo é igual a 30 vezes o volume real a princípio. E aí, fazendo aqui essa multiplicação, você vai encontrar que o volume real ele tem que ser 30 vezes 80 ao cubo. E aí você vai encontrar um volume que vale 15.360.000. Qual unidade? Quando você usa a escala, você encontra a mesma unidade do volume que você usou inicialmente, então centímetros cúbicos. Só que as alternativas não estão em centímetros cúbicos, né? Elas estão em metros cúbicos. Então, eu vou realizar aqui uma conversão e a gente vai encontrar aqui esse volume. A princípio, ele é 15,36 metros cúbicos. Só que essa não é a resposta correta. Por quê? Porque ele disse que a maquete foi mal dimensionada. O volume da estrutura é 10% maior do que a maquete representa. Então, eu tenho que pegar esse valor e aumentar 10%, ou seja, multiplicar por 1,1. Então, o volume ele vai ser esse volume que a gente calculou, aumentado 10%, 1,1 vezes ele. E aí, o volume real que a gente realmente vai ter é 16,896 metros cúbicos. E isso você encontra na alternativa B. Então, letra B responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem legal, envolvendo um pouquinho de cálculo de áreas, semelhanças de triângulos, geometria plana, bem interessante. Vejamos aqui. Um consumidor comprou uma TV nova, mas mesmo com a mesma medida, em polegadas, da sua antiga, ao comparar as duas televisões, verificou que a área das telas não era a mesma, apesar do mesmo tamanho em polegadas. Isso aconteceu porque sua TV antiga possuía uma proporção clássica de tela, 4:3. Então, uma medida é proporcional a 4 e a outra medida é proporcional a 3. Enquanto a nova possui um formato widescreen, cujas proporções são 16:9. Então, vamos lá, ó. A primeira televisão, ela tem aqui o formato retangular, que a gente espera que tenha a televisão, e ela tem umas medidas nas proporções de 4:3. Eu posso me dizer que uma medida é 4K e que a outra é 3K. A medida da diagonal vai me dar justamente qual é o tamanho em polegadas dessa televisão. A TV nova ela é widescreen. A TV nova ela é widescreen. Então, vou ter uma medida que vale 16K, só que eu vou chamar outro K, eu vou chamar 16M,
e outra que vale 9M. Elas são proporcionais a 16M. Não é o mesmo K, porque senão as televisões não teriam como elas ter o mesmo valor de diagonal, que é a mesma quantidade em polegadas. Então, a diagonal ela tem que valer a mesma quantidade. Aí, vamos lá. Olhando para essas figuras, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, e aí você consegue associar as medidas dessas diagonais. Você vai conseguir associar, na realidade, as constantes dessas duas TVs. O Teorema de Pitágoras na primeira TV vai lhe dar o quê? Vai lhe dar aqui 3K ao quadrado mais 4K ao quadrado é igual a D ao quadrado. E aí isso aqui vai lhe dar o quê? Isso aqui vai lhe dar que o K ao quadrado é igual a D ao quadrado sobre 25. E aí você calculou o K em função dessa diagonal D. Aqui nessa outra você vai ter que 16M ao quadrado mais 9M ao quadrado tem que ser igual a diagonal D ao quadrado. E aí, fazendo essas contas, você vai encontrar que esse M ao quadrado, ele tem que ser igual a D ao quadrado sobre 337. Só que o que é que ele vai perguntar mesmo nessa questão? Nessa questão, ele tinha lhe perguntado qual era a razão entre as áreas das TVs, nova e antiga. Então, área da nova sobre área da antiga. E aí você vai calcular aqui. Quanto é a área da TV nova? A área da TV nova vai ser o quê? A área da TV nova vai ser base vezes altura, 16M vezes 9M. Então, a área da TV nova vai ser 16 vezes 9 vezes M ao quadrado. E aí eu vou pegar em função de D, que a gente calculou aqui. A área da TV nova vai ser o quê? A área da TV nova vai ser justamente 16 vezes 9 vai dar 144 vezes o M ao quadrado. O M ao quadrado é D ao quadrado sobre 337. Isso aí é a área da TV nova. E quanto é a área da TV antiga? A área da TV antiga vai ser igual a base 4K vezes a altura 3K. A área da TV antiga vai ser 4 vezes 3, 12, vezes K ao quadrado. Trocando K ao quadrado pelo D ao quadrado sobre 25, a área da TV antiga vai ser 12D ao quadrado sobre 25. Então, nós encontramos que a área nova, ela vale justamente 144D ao quadrado sobre 337, e a área da TV antiga vale 12D ao quadrado sobre 25. Então, a razão aqui entre essas medidas, quando você fizer todas essas contas direitinho, você vai encontrar justamente 300 sobre 337, que é o que está na alternativa C. Então, letra C é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questãozinha bem legal envolvendo o conceito de escala. Vejamos o que é que nos propõe esse enunciado. No projeto de um edifício, um arquiteto estimou que o volume do prédio seria 25.000 metros cúbicos. A maquete dessa edificação será montada em uma escala de 1 dividido por 100. O volume da maquete em decímetros cúbicos será de... Ora, nós sabemos que uma escala ela é definida como sendo o volume da ilustração, no caso aqui a medida da ilustração, no caso aqui uma maquete, dividido pela medida real. Então eu vou pegar aqui o volume da maquete e vou dividir pelo volume real, que é de 25.000 metros cúbicos. Isso aqui tem que dar a minha escala, que é 1 dividido por 100. Só que a escala é definida como sendo a relação entre medidas de comprimento. Como eu estou associando medidas de volume, eu não posso dizer que isso aqui é igual à escala. Isso aqui tem que ser igual à escala ao cubo. Então, a primeira coisa que você tem que atentar. Como você está associando volumes, você usa a escala elevado ao cubo. Se fossem áreas, seria a escala ao quadrado. Aí o que é que você vai ter? Você vai ter que o volume da maquete dividido por 25.000, que é o volume real, tem que ser 1 dividido por 100 ao cubo, que é 1 milhão. Então, você vai ter aqui 1 milhão. Aí você tem que o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 1 milhão vezes o volume da maquete V é igual a 25.000. Aí você passa esse 1 milhão dividindo, você encontra que o volume da maquete é 25.000 dividido por 1 milhão.
Aí o que é que você pode fazer? Você tem aqui 3 zeros, cancelam com 3 zeros, vai ficar 25 dividido por 1000. O volume da maquete vai ser justamente 0,025 metros cúbicos. Escala não carrega unidade de medida, então você encontra na mesma unidade de medida, que é metros cúbicos. Então você tem que o volume é 0,025 metros cúbicos. Só que ele não pediu em metros cúbicos, ele pediu em decímetros cúbicos. Aí você lembra da escala dos metros cúbicos, o decímetro cúbico vem logo em sequência. Na escala de volumes aqui, um múltiplo é 1000 vezes maior do que o outro. Então, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, você tem uma multiplicação por 1000. Multiplicando aqui essa quantidade por 1000, você vai encontrar que o volume é justamente 25 decímetros cúbicos. 25 decímetros cúbicos é o que você encontra na alternativa A. Então, letra A é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questãozinha bem legal de interpretação de gráfico de setores. Vejamos o que é que nos diz a questão. Um evento contou com a participação de 2.400 executivos de vários estados brasileiros, como Ceará, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A organização do evento construiu um gráfico em que a medida do ângulo de cada setor é proporcional ao número de participantes do estado correspondente. Dentre os estados da região sudeste, aquele que apresentou a maior participação contou com a presença de quantos participantes no evento? Então, primeira coisa, ele quer estados da região sudeste. Aí você vai olhar sudeste aqui nessa nossa representação, você tem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ceará e Maranhão são do Nordeste, então não vou nem olhar para eles. Ele quer saber qual foi o que teve a maior participação. O que teve a maior participação foi justamente Minas Gerais, com um ângulo maior de 120 graus. Quantos executivos participaram? Ora, ele disse que o ângulo é proporcional ao número de participantes de cada estado. Então, 120 graus está para a quantidade de participantes de Minas Gerais, x, assim como o ângulo inteiro do gráfico, que é 360 graus, o ângulo de uma volta, está para o total de participantes, que é 2.400 executivos. 2.400 executivos. E aí você tem aqui uma regrinha de 3 direta. Basta você fazer que 360x é igual a 120 vezes 2.400. E aí você vai encontrar o valor de x. O valor de x vai dar justamente 800 participantes. Então, Minas Gerais teve 800 participantes. É o que você encontra na alternativa E. Então, a letra E é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante. Vamos aqui para a resolução de uma questãozinha envolvendo o conceito de custo e benefício. Vejamos o que é que nos diz a questão. Certa lanchonete vende água de coco de acordo com a tabela a seguir. Aí nós temos essa tabela. A opção que possui a melhor relação de custo por ml de água de coco para o cliente é a... Então, qual dessas lanchonetes tem a melhor opção de custo-benefício aí? Custo por ml de água de coco. Bom, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar justamente o custo e dividir pela quantidade de ml. Custo por ml. Custo dividido por ml. Aí eu vou pegar o custo aqui para a gente fazer menos contas em centavos. Então, R$3 é a mesma coisa que 300 centavos. R$4, 400 centavos. 4,20, 420 centavos. R$5, 500 centavos. E 5,50, 550 centavos. Aí eu vou dividir o custo pelo valor em ml, custo por ml. Dividindo aqui 300 por 250 na loja 1, você vai encontrar justamente 1,2. Na loja 2, você vai ter 400 dividido por 400, que vai dar 1. Na loja 3, você tem o quê? Na loja 3, você vai ter 420 dividido por 350. Isso vai lhe dar 1,2 também. Na loja 4, você tem 500 dividido por 550. E aí você vai encontrar 0,90 como sendo o custo. E por fim, na loja 5, você tem 550 dividido por 600, e aí você vai encontrar 0,91. E aí a loja que apresentou o menor custo por ml, o melhor custo-benefício, o menor custo, foi a loja que apresentou 0,90, é justamente a loja 4. Então ele deve ir para a loja 4, que é justamente a alternativa D. Então a letra D responde corretamente essa questão. Com isso a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo.